Bom dia, meus amigos, meus irmãos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, no nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais um dia, mais uma quinta-feira, ao nosso pequeno estudo, o nosso compromisso diário na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho de hoje. E hoje o Evangelho traz para a gente, no capítulo 12, amai os vossos inimigos. Se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a outra. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar o ponto de honra dão essa suscetibilidade sombria nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir injúria por injúria, insulto por insulto, o que parece a justiça para aquele cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrestres. Por isso, a lei mosaica dizia olho por olho, dente por dente, lei em harmonia com o tempo em que vivia Moisés. Cristo veio e disse, retribuí o mal com o bem, e disse mais, não resistais ao mal que se vos queiram fazer. Se alguém vos bater sobre uma face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso essa máxima parece uma covardia, porque não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em se vingar, e isso sempre por essa causa que faz com que a sua visão não se transporte além do presente. Entretanto, é preciso tomar essa máxima ao pé da letra? Não mais que aquela que diz para arrancar o olho se ele for um motivo de escândalo, acentuada em todas as suas consequências, seria condenar toda repressão, mesmo legal, e deixar o campo livre aos maus, lhe dissipando todo o medo. Se não se opusesse um freio às suas agressões, logo todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei natural, diz que não é preciso estender benevolentemente o pescoço ao assassino. Por essas palavras, portanto, Jesus não interditou a defesa, mas condenou a vingança. Em dizendo para apresentar uma face, quando a outra foi batida, é dizer sob outra forma que não é preciso retribuir o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo que tende a rebaixar o orgulho, que é mais glorioso para si ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça do que ele próprio cometer uma, que vale mais ser enganado do que enganador, ser arruinado do que arruinar os outros. Isto é, ao mesmo tempo, a condenação do duelo, que não é uma outra coisa senão uma manifestação do orgulho. Só a fé na vida futura e na justiça de Deus, que não deixa jamais o mal impune, pode dar a força de suportar pacientemente os golpes dirigidos contra os nossos interesses e o nosso amor próprio. Por isso, dizemos incessantemente, dirigi vossos olhares para a frente. Quanto mais vos eleveis pelo pensamento acima da vida material, menos sereis magoados pelas coisas da terra. Muito bem. Mais uma vez, né, gente? Vamos pensar primeiramente nas coisas do espírito. Nas coisas do espírito do que nas coisas materiais. Porque nas coisas materiais está ligado o nosso orgulho, né? A causa de todos os nossos males é o nosso orgulho, a nossa vaidade, né? Se alguém me bater na face esquerda, eu dou a direita. É difícil isso, né? A gente fazer isso, porque a gente leva um tapa no rosto, na mesma hora o sangue sobe na cabeça, né? Aí a gente vai ter o nosso orgulho ferido. O que ele quis dizer aqui em bater na face direita, né? Na face esquerda e dar à direita, é para a gente não ligar. Ele não quis dizer fisicamente, viu, gente? Ele quis dizer moralmente. E se a gente se ligar mais, né, a essa agressão que vem de um outro irmão, né, a gente ligar muito valor a isso, a gente vai esquecer na hora, porque o nosso orgulho vai estar ferido, o nosso orgulho vai estar ferido, a gente vai esquecer na hora, né, das palavras de Jesus, sobre a humildade, sobre o amor ao próximo, sobre o perdão,
né, sob a indulgência, e a gente vai revidar isso de alguma maneira. Pagar o mal com o bem. Isso é o que Jesus está falando para a gente. Né? Se a gente foi ferido em nosso orgulho, vamos relevar isso. Vamos relevar isso. Porque esse que está nos ferindo é instrumento de nossas provas. E isso é uma prova que nós temos que passar. Né? Quebrar esse orgulho nosso. Então, vamos aceitar isso como prova, né? Aceitar essa ofensa feita, vamos dizer assim, por outra pessoa, que essa pessoa é o instrumento da nossa prova, né? Vamos perdoar, né? E vamos nos rebaixar em nosso orgulho. Vamos ser humildes. Eu digo humildes, não bobos, tá bom? Vamos ser humildes. A humildade é caridade. Então, como nós temos que praticar a caridade e seguir na trilha da caridade como o único caminho que nos leva à salvação, nós temos a obrigação, né, de relevar isso, essa ofensa, essa quebra do nosso orgulho e aceitar isso como benevolência para nós. Porque essa que quebrou o nosso orgulho, essa pessoa que quebrou o nosso orgulho, ela está sendo um instrumento, né, da nossa melhora. Isso é um teste para a nossa melhora, é um teste para a nossa força, nossa fé, nossa confiança no futuro. Então vamos quebrar isso, né, sendo humildes. Sendo humildes. É o que a gente precisa. É o que a gente precisa. É mais benéfico para mim, né, eu ser ferido no meu orgulho, né, do que eu ferir alguém no orgulho dele. Nós temos nosso limite para ser respeitado e o nosso limite para respeitar. Né? E que o nosso limite para ser respeitado seja bem grande, viu, gente? Seja bem grande. Porque a gente tem que ser testado todo dia na nossa fé e na nossa força. Para isso nos elevar e não nos rebaixar. O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje a questão 533. Os espíritos podem fazer obter os dons da fortuna desde que solicitados para esse efeito? Algumas vezes como prova, mas frequentemente eles recusam, como se recusa uma criança que faz um pedido inconsiderado. São os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores? Uns e outros. Isso depende da intenção. Mais frequentemente, são os espíritos que querem vos arrastar ao mal e que encontram um meio fácil nos prazeres que a fortuna proporciona. Então, gente, os espíritos podem sim nos conceder, né, alguns benefícios além daquilo que a gente necessita. Porque Deus dá para a gente tudo aquilo que a gente necessita. Mas a gente tem o costume de pedir um pouco a mais sempre, né? E muitos de nós pedem a fortuna, que venha a fortuna, eu preciso ganhar na loteria, né? Eu preciso ganhar um prêmio, uma rifa, que seja, ganhar alguma coisa além daquilo que necessita. Né? E dependendo do espírito e dependendo da intenção que é pedido isso, né, os espíritos podem conceder. Podem sim, podem ajudar a conseguir isso. Mas a maioria das vezes são espíritos em evolução ainda, atrasados, que querem nos ver no caminho errado, no caminho do mal, e que nos concedem, né, o benefício de receber um prêmio, uma fortuna, né, para nos ver cair. Nos ver cair. Porque a fortuna é uma prova muito difícil. É uma prova muito difícil. A gente já falou isso nas leituras do Evangelho, não é? E se não for bem usada, né, pode nos arrastar ao mal, nos fazer cair.
Então, os bons espíritos geralmente não atendem esse pedido, tá? Geralmente não atendem esse pedido. É isso aí. Que Jesus nos dê uma ótima quinta-feira, com muita luz, muita paz, muito amor no coração. Que tenhamos saúde, trabalho, né? E que nossa prosperidade venha pelo trabalho, tá bom? Que a gente consiga cada vez mais boas coisas que advenham do nosso próprio trabalho. Fiquem com Deus, até amanhã se Ele quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.